Bem-vindo ao podcast Nem Tudo São Flores. E como você sabe, nós convidamos aqui personalidades que são conhecidas e reconhecidas em todo o Brasil. E o nome do podcast Nem Tudo São Flores, ele é sugestivo, porque aqui nós não convidamos pessoas para falar sobre os seus sucessos. É óbvio que cada pessoa que senta aqui, e vocês saberão quem são os nossos convidados, são pessoas que naturalmente experimentam sucesso e visibilidade naquilo que fazem. Mas nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para falar sobre coisas que acontecem na nossa vida real. Há uma vida ideal e há uma vida real. E na vida real, coisas reais acontecem, como você bem sabe, e nem tudo aquilo que acontece nas nossas vidas são fáceis, são suportáveis e são agradáveis. Então nós estamos aqui para compartilhar aquilo que nos trouxeram até aqui, para que talvez na sua vida dê alguma direção para o momento que você passa. E trouxemos aqui agora, pela primeira vez, vamos chamar uma dupla de convidados. São duas pessoas queridas que eu vou apresentá-los a vocês, que é o Marquinho e o Marcelo Queiroz, da Império Diesel. Sejam muito bem-vindos. Marquinho. Obrigado pelo convite, meu querido. Bem-vindo, Marquinho. Esse é Marcelo. Bem-vindo, obrigado, Marquinhos, pelo convite. Prazer tê-los aqui. Meus amigos, que bom tê-los aqui. O podcast Nem Tudo São Flores, como nós sabemos, é exatamente isso. Todas as pessoas, irmão, que sentaram no lugar em que vocês estão, e vocês são a primeira dupla que nós convidamos aqui. Todas as pessoas que aqui passaram foram uma pessoa de cada vez, hoje são vocês dois. E não é à toa que os dois foram convidados, porque a nossa audiência que vai conhecê-los daqui a pouco, para fazer uma rápida introdução, eles são irmãos, são cúmplices nessa vida, são aliados de vida. Colocá-los apenas como sócios da Império Diesel é apequenar demais o ser humano que vocês são. E a aliança de vida, que muito mais do que irmãos, vocês são aliados de vida. Vocês tocam literalmente a Império Diesel, vocês são a Império Diesel, vocês são a cara, o corpo, o espírito da Império Diesel. E nós vamos falar um pouco do que é Império Diesel, para que eu gostaria que vocês se apresentassem, cada um aí no seu tempo, falasse o que vocês fazem na Império, falar um pouco da história da Império, mas falar sobre os tropeços que todas as vezes a vida recorrentemente colocam pedras no nosso caminho e às vezes colocam pedras grandes, que é um grande sinal. Normalmente essas articulações da vida são silenciosas e colocam pequenas pedrinhas. E essas pequenas pedrinhas proporcionam grandes quedas. Então muitas pessoas que nos veem, sabe, Marquinhos? São pessoas que caíram, se levantaram, ou podem ser pessoas que passam pelos piores momentos que continuam caídas. Então nós somos pessoas experimentadas já pela vida, de muitas etapas que nós passamos. Então, meu querido Marquinho, vou começar com você. Você é mais novo, né, Marquinhos? Sou mais novo. É o mais novo. Sou o caçula da É o família. caçula. Você sabe que eu também sou o caçula lá em casa. Vamos de caçula para caçula, aguarde a sua vez, tá? De caçula para caçula, Marquinhos, conta um pouquinho aí, dá uma introdução e a gente vai trocar uma ideia sobre você, sobre a empresa. Vamos trocar uma ideia primeiro para apresentar para a nossa audiência o que é Império Diesel, quem é Império Diesel, como nasceu a Império Diesel e vamos falar sobre essas fases que a empresa viveu. Vamos lá. A fala da Império é o seguinte. A Império começou em 2009, né? Eu e Marcelo temos um sócio, né? Que é o Igor Rosa. E nós vínhamos de momentos, né? Complicados, nem tudo são flores, vamos dizer assim. Viemos da época do meu pai, né? Meu pai é bem antigo no ramo. O Queiroz da Compeças, muita gente conhece, né? E meu pai na época acabou com a linha pesada. E eu e Marcelo, papo de um ano, né? Mais ou menos depois, a gente montou uma empresa, né? Que chamada Portopeças. Portopeças? Portopeças. E ela ficou no mercado uns 4 anos. Por aí. Em 2008 teve aquela crise, né? 2009, aquela crise americana, onde a gente tinha muito problema com o banco, fluxo de caixa. E aí sim, nós nos reencontramos com o Igor, que na realidade
É uma amizade de família. Meu pai é muito amigo do Seu Rosa. Era, né? No caso, meu pai é falecido. E então, num papo informal, né? Surgiu a ideia de da gente fazer uma nova empresa, né? Aproveitar o momento que a gente estava passando apertado e começar uma nova trajetória, né? Vamos dizer assim. Então, nós trazemos todo o know-how que nós tínhamos, mudamos o local, montamos uma empresa e começamos lá, praticamente recomeçamos, né? Então, assim, começamos do um investimento bem baixo, né? Isso em 2009 e trilhamos aí essa dificuldade, né? De crescimento, né? Aquela coisa de entender como funciona uma gestão, que a gente já vinha, né? Aquela coisa de pai para filho, então você tem muita o formato, né? Vai mudando, né? Com o tempo e foi mudando muito. Hoje em dia nem se compara com quem nós éramos com quem nós somos hoje, né? Então assim, o conhecimento, você buscar, aprender, buscar se relacionar, né? Com pessoas e empresas e auditorias, então fez com que a Império Diesel crescesse ano a ano, né? Com investimento baixo, com início bem baixo e dela mesmo, né? Sem banco, sem ter nenhum investidor, dela mesma a gente virar o que a gente virou hoje, né? A gente tem hoje a empresa praticamente toda organizada em todos os setores. A gente se preocupou muito com organização, com processos, né? Com pessoas. A gente tem isso vamos dizer assim, de essência, né? Principalmente dos nossos pais, da família, educação. A gente se preocupar muito com as pessoas, então todos que trabalham com a gente já trabalham há muito tempo. Nós temos essa política, vamos dizer assim, esse feeling, né? Com eles. A gente tem gente hoje que trabalha desde a época do meu pai, né? A Marília hoje tem, sei lá, se somar da época do meu pai com a gente, tem papo de 35, 36 anos com a gente. Me pegou no colo praticamente. Então, assim, é a mais antiga. Tem o Rafael, tá com a gente também desde 99. Tem dentro da Império que tem o Gilson que tá lá há 12 anos, são os líderes nossos. Então, assim, a gente se importa muito com isso, né? As pessoas que trabalham com a gente, gostam de trabalhar com a gente. A gente tem essa equipe é longe, vai não ser, é bem antiga. Então, assim, a trajetória foi nessa, foi se firmando em pessoas, né? Fui aumentando a quantidade, você vai aumentando o trabalho, vai buscando melhorar, porque assim, eu penso muito no negócio como consequência, né? Tipo assim, a finalidade de todos que montam é financeira, claro, lógico, evidente, mas eu acho que quando você faz com prazer, com gosto, né? Quando você se encaixa muito no que você está fazendo, a consequência é justamente essa. As coisas acontecerem com muito trabalho, mas rápido. Você vê, Marquinhos, vocês são muito queridos no mercado. No mercado, vocês são muito conhecidos no mercado. E muito queridos. Vocês são dois. Mas vocês são dois. São duas preciosidades, não são, Farley? O Farley está sempre ali. Vocês conhecem o Farley. Vocês conhecem das redes sociais. O Farley fica ali, vocês ouvem a voz dele eventualmente, né, Farley? O Farley está sempre ali. Vocês são muito queridos no mercado. Bom, vamos falar de uma coisa. Você falou que a Império começa em 2009. Ano específico. O Marcelo vai falar uma coisa aqui agora. Ano específico. Em 2009, começou aqui no Rio de Janeiro, em abril. Começou no Brasil, no Rio de Janeiro, não. No Brasil, começa a nota fiscal eletrônica. O modelo 55, que é uma nota fiscal eletrônica, começa em abril de 2009. E em maio de 2009, ou seja, no ano que vocês começaram, começou aqui no Rio de Janeiro, tornou-se chamado signatário do Protocolo 41, de 2008. Então, o Protocolo de Substituição Tributária de Autopeças começa em abril de 2008, um ano e um mês depois, o Rio de Janeiro torna-se chamado signatário do Protocolo 41. Seguindo o Protocolo 41, e vocês começam exatamente nesse ano com tantas mudanças, né? Bom, vou falar aqui com o Marcelo. O Marquinhos deu uma rápida introdução do que é Império, como começou o Império, mas falou que vocês montaram uma empresa, durou 4 anos. Qual o nome da empresa, Marcelo? Porto Peças. Porto Peças. Exatamente. Beleza. Porto Peças. Fale-me sobre, por gentileza, se apresente aí, Marcelo, e fale-me sobre os momentos delicados da Porto Peças, sem entrar em tantos detalhes, porque algumas pessoas que nos assistem estão vivendo as suas
Portopeças. Se eu entendi corretamente, a Portopeças, ela é uma empresa que em algum momento ela não deu certo. Tá correto? Perfeito. Tá correto. E algumas empresas vivem o seu momento Portopeças. Beleza? Fale-me como é que foi a relação de vocês, como é que era a dinâmica na vida de vocês, como é que era na casa de vocês, nos maus momentos da Portopeças. Por gentileza, se apresenta aí. Bom Com dia. licença, ó. Marcelo, Marcelo é o nosso modelo, gente. Marcelo é o nosso modelo, né, Marquinhos? É verdade. Ele dá de lavada na gente. É Não tem como verdade. competir com esse homem. Não tem como, não tem como. Marcelo é um querido. Marcelo, se apresente. Bom dia, obrigado pelo convite, Marcos. Farley também. Então, a Porto Peças, nós começamos ela em 2006. E eu e o Marcos, né, juntos, depois que viemos da história com o nosso pai, da autopeça dele também. E a gente estava galgando ali no mercado, sobrevivendo. E 2008, final de 2008, meados de 2008 para o final, teve aquele problema financeiro nos Estados Unidos, mercado imobiliário. E nós, naquela época... Que o Lula falou que seria uma marolinha aqui. Exatamente. Esse Falaram foi o que era termo, né? uma marolinha e veio um tsunami. E na época, como nós não tínhamos recursos, a gente vivia muito do crédito bancário, financeiro. A gente vivia do dia a dia, da sobrevivência do nosso mercado. Então, no final, meado de 2008 para o final, a gente teve um problema lá, financeiro, do que os bancos pararam de dar recurso para a gente. Então, a gente começou a ficar com dificuldade de poder tocar o negócio. Porque a gente dependia naquele momento, a gente dependia do mercado financeiro. E teve aquele problema todo. E aí foi quando nós sentamos e falamos assim, a gente vai precisar nos reinventar. Vamos ter que ir no mercado, vamos ter que, de repente, ver se a gente consegue achar uma pessoa que possa fazer um aporte financeiro, ou uma pessoa que queira seja nosso sócio no negócio, porque sozinho a gente vai passar por mais dificuldade. E aí a gente já tendo relacionamento com o Igor, né, que é o Igor Rosa, que o Marco já falou no início. Aí sentamos um dia, batemos um papo, ele, cara, quero sim fazer parte, vamos fazer parte do negócio. E aí que a gente começou a empresa, a Império Diesel, como o Marcos falou. Mas naquela época foi bem difícil você tocar um negócio, né? Você depende dos recursos para você poder administrar a empresa. A gente já estava ficando escasso aquilo ali, que a gente já não tinha mais para onde recorrer. E nas nossas casas, o Marcos já era casado, já tinha até um filho. Eu era casado, não tinha a minha filha. Então eu sempre conversava com a minha esposa. A minha esposa também, ela sempre trabalhou, então ela tinha o recurso financeiro dela. Então, muito tempo eu vivia até mais do recurso financeiro dela do que ela recebia lá do trabalho dela, até do que no meu, porque às vezes a gente tinha dificuldade para trocar o negócio. Mas foi bem assim. Então, a partir de 2009, nós nos reinventamos, né? Recomeçamos, né? Nesse mercado é sempre um recomeço. Nós nos recomeçamos. E aí começamos essa trajetória aí da Império Diesel. Tecnicamente, a empresa em 2009 quebrou? Quebrou. Quebrou? Tivemos a dificuldade. Somos 3 quebrados em 2009. Total. Total. 2000. Não tínhamos recurso. Então, para começar um negócio novo, a gente precisava desses recursos. Iam fazer um aporte na empresa que precisava. Seria até um valor, na época, muito grande, até porque para que nós sentamos e conversamos, seria muito grande. Então, chegou a uma conclusão que, vamos abrir uma empresa nova, começando do zero, para que a gente possa... O que 2009 ensinou para vocês, para o futuro? Porque o ano de 2009, para mim, foi bem emblemático, sabe? Eu já contei aqui em outros momentos a minha história, mas vocês vão contar a história de vocês, porque vocês estão aqui. Então, houve um lapso de tempo na minha vida que ele começa no início de 2007, 2008 e 2009. Foram 3 anos, exatamente, esse lapso de tempo, que na verdade esse lapso de tempo que eu imaginava que naquele momento seria o vale da minha vida, né? E quando você tem um problema financeiro, ele é só um dos problemas que vem junto com ele. Os problemas financeiros, quando eles acontecem, eles nunca vêm sozinhos. Eles vêm com muitos outros amiguinhos.
Ele nunca vem sozinho. As madrugadas são diferentes, porque elas tornam-se dias. Tantos problemas, tantas renúncias, tantas limitações, tantas impossibilidades. E interessante, porque a Império é uma empresa bastante próspera hoje, bastante reconhecida. O meu nome também é bem reconhecido no Brasil. Mas se a nossa audiência nos visse, a nós três, em 2009... Você está ouvindo o que eu estou falando com você, né? Somos três aqui. Em 2009, se estivéssemos os três juntos conversando em 2009, o nosso assunto seria outro. Nosso assunto naquele momento seria as impossibilidades, os impedimentos, as limitações, a escassez. Tudo isso visitou a nossa casa e durante algum tempo fez moradia. Porque às vezes um problema faz uma visita e às vezes ele fica um pouquinho mais. Ele faz uma moradia. Eu tenho as marcas de tantos detalhes que aconteceram. Vou falar de 2009 porque ele está falando aqui de 2009. Marquinhos, o que o ano de 2009 trouxe de fortalecimento para o Marquinho de hoje? Então, quando aconteceu em 2008, né, esse problema da IG lá nos Estados Unidos, na parte imobiliária, rapaz, o problema que a gente passou, meu filho tinha acabado de nascer. Papo de 2 semanas, 3 semanas depois, foi quando a gente viu que os bancos cortaram, né, baixaram os limites, vamos dizer assim, de crédito. E na época quem fazia financeiro era eu. Então, assim, é o contrário do que é hoje. Então, assim, uma das coisas que a gente sentou e começou a realinhar justamente como a gente poderia mudar e o que a gente poderia ver para o futuro de inversão, sabe? O que deu certo, o que deu errado. 2009 para mim foi muito difícil, né? Final de 2008, início de 2009, até começar a Império Diesel. Foi um momento também como você fala, de falta, você não tem como fazer, não dorme, emagrece, são vários filho pequeno. Dentro da minha casa, a única renda é minha esposa não trabalha. E aí você tem que se reinventar. O que geralmente a gente fez foi se reinventar. A gente teve várias propostas de até ir para trabalhar em outros lugares. Eu tive para trabalhar fora do Rio, ele também teve, até de pessoas para trabalhar. Só que assim, a gente sempre acreditou muito na gente, né? E desde quando a gente, desde a época do nosso pai, que a gente trabalhou junto, depois a gente abriu junto, e ele tá até hoje junto. Então assim, a gente tá desde sempre junto. Então, ele trabalhou antes de mim, mas desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive ele ao meu lado, e até então, hoje. Então assim, a gente sempre focou muito no que a gente poderia ser, do que a gente poder fazer acontecer. E nenhum desses a gente precisando de dinheiro na época, lógico, evidente, vendo essa situação de repente trabalhar para outros, sendo uma solução mais rápida, né? A gente acreditou que a gente poderia fazer, mas que a gente já tinha bastante experiência, né? Não tinha tanta idade, mas tinha bastante experiência para saber aonde estavam os erros e o que a gente não podia errar. E aonde a gente não podia errar. E uma das coisas que a gente fincou foi justamente não buscar recurso em banco. Muito bem. E você, meu irmão Marcelo? 2009, tem tantas lembranças de 2009. Eu tenho muitas, no meu caso. Muitas lembranças. Foi uma fase que não só marcou a minha vida, mas selou o meu futuro. Eu não sabia que eu estava, naquele ano, sendo selado, sendo autorizado. Era um ano que eu não sabia que era um ano de autorização. E eu não tinha a menor ideia que eu estava passando por um ano de autorização. Porque o que os meus olhos viam, eu não vou falar que era uma vergonha, mas eram motivos que poderiam me envergonhar, como contas atrasadas, contas que eu não podia liquidar, fazer escolhas muito simples. Então, o que parecia que era um ano de vergonha, era um ano de autorização para o que eu ia viver no futuro. Vamos falar sobre esse ano também na tua vida. O que esse ano de 2009 trouxe para o Marcelo de 2025? Então, Marquinhos, 2009 foi um ano que nós colocamos na cabeça que é a virada de chave. Nós tínhamos essa proposta, né? Ele teve proposta, também tive para trabalhar fora do Rio. E quando quando nós sentamos com o Igor, né? E aí chegamos à conclusão que ele também chegou, falou, pô, vamos montar um negócio. Aí a gente pensou, né? Falou assim, cara, pô, vamos, porque é o que nós já víamos fazendo, que nós
já conhecemos, sabemos fazer. Pô, vamos tentar. Aí você fala assim, vamos tentar de novo, né? É o recomeço. Aí eu falo, tá sempre recomeçando. Aí eu falei assim, cara, vamos nessa, vamos recomeçar. E ali a gente bate na mesa e fala, cara, todos os erros que eu já vinha conhecendo, cara, agora eu não vou mais deixar acontecer. Então, tipo, eu abracei mesmo, com toda a minha força, falei assim, cara, agora é arrancada. É prosperar, porque no nosso mercado a gente tem que prosperar. Eu falei, então agora o que eu vou fazer realmente é me abraçar, me dedicar para que esse negócio dê certo. Porque daqui para frente eu já não posso mais errar. Você vê como é que são as coisas, né? Eu também passei por uma experiência bem parecida em 2009. Eu escrevi meu currículo 2 vezes na minha vida. 2. Só. A segunda tem alguns poucos anos em que eu tinha que fazer uma apresentação, uma palestra já pela 2D. E quem me contratou solicitou que eu escrevesse o meu currículo. Não foi, Farley? Foi. E foi uma dificuldade para escrever o meu currículo. Vocês conhecem minha empresa, conhecem muito bem. E vocês reconhecem e veem lá na parede, como eu já falei, quantos diplomas eu tenho lá publicados na minha parede. Nenhum. Nenhum. Mas em 2009, que era o pior ano, eu escrevi. Lembra da Cato? Empresa de recrutamento. Uhum. Rapaz, eu escrevi o meu currículo, botei na Cato. A Cato tinha eu não sei, ela permanece, isso foi 2009. Então ela dava 30 dias de gratuidade para você pôr ali o seu currículo. Era mais ou menos isso na época. Eu, duraço, falei, vou botar meu currículo na Cato. Irmão, quando eu botei o meu currículo e fui escrevendo o que eu tinha de formação à época, eu fiquei impressionado como o meu currículo era bom. E logo na sequência é assim, cara, não, olha que soberba, que maturidade da minha parte, mas era um pouco, não tô falando soberba, não é isso, né? O meu perfil, mas eu tinha um currículo bastante interessante para ser contratado para ser executivo numa empresa, que era a minha pretensão. E eu tinha de verdade um currículo acadêmico que me credibilizava isso à época. E eu escrevi o meu currículo, fiquei impressionado e veio uma resposta do céu na minha vida sobre esse currículo que eu publiquei na Cato. A pergunta é, sabe quantas empresas diante do meu currículo me procuraram? Chuta aí quantas. Pode chutar. Chuta bem. 10. 10. Você Nenhuma. foi modesto. Nenhuma. Ah, você tá... Olha que audácia. Farley, o que eu faço, cara? Cadê meu terapeuta? Pô, enchia minha bola, gente. Marquinhos vem aqui, ninguém, Marquinhos. De 0 a 10. Pô, quebrou. Aqui, ó. Aí eu fala, porque eu tenho que gostar mais de um do que do outro. Esse deu 10, você me deu 0. Média 5. Gente, Marquinhos tá certo. Ninguém me procurou. 0. 0 empresa. 0. Ninguém me procurou. Então, existe um tempo, e eu... cara, quando você confia em Deus, você tem que descansar no silêncio do que vem para a sua vida. Então, há alguns momentos em que o silêncio é uma grande resposta. A minha filha, a Duda, a minha filha que começou a trabalhar conosco aqui há alguns meses, ela está fazendo um intercâmbio de línguas. E daqui a pouco irei lá não só visitá-la, como resgatá-la. E ela está me cantando para ficar lá, Farley. Ela quer ficar por lá. Vamos abrir lá. Vamos abrir filial lá? Não. Ela vai voltar. Vai voltar. Mas quando eu falo de línguas, cara, eu vou te falar uma coisa que foram coisas que foram experimentadas na minha vida. Quando eu falo de línguas, é muito comum que as pessoas procurem falar línguas. Dentro de uma simplicidade, o principal idioma que nós precisamos falar é o idioma do silêncio. E mais, ser fluente no silêncio. Quantas e quantas vezes, em momentos de angústia, de desespero, de falta de oportunidade, nós procuramos desabafar, procurar uma direção, compartilhar com pessoas indevidas aquele momento. Eu sempre tive o discernimento, a sabedoria, em 2009, de que dentro das minhas impossibilidades, o silêncio era o idioma que eu precisava ser fluente. E isso parece que é uma coisa
que é uma coisa pequena, mas é uma grande coisa. Porque quando nós passamos por problemas, e nós falamos de problemas, porque nós como estamos atordoados, tão sem direção, que é comum, você vai procurar uma pessoa inadequada para você conversar, uma pessoa para você desabafar sobre um assunto que ela não vai resolver o seu assunto. E isso são coisas importantes, porque quando nós falamos algumas coisas, quando nós dizemos algumas palavras, algumas colocações, nós procuramos respostas. Mas o silêncio também é uma resposta. Talvez se uma empresa tivesse me contactado, não 10, mas diferente de 0 que esse cara de pau disse que fez aqui, e foi 0 mesmo, se talvez uma empresa tivesse me procurado, talvez eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Então, muitas vezes, nós temos que entender que o silêncio que Deus possibilita nas nossas vidas é algo que nós precisamos confiar que uma não resposta, ela é sim uma resposta. Entende? E o ano de 2009 foi um ano de muitas não respostas na minha vida. Eu não tive uma empresa que me procurou para me contratar, apesar de ter um currículo que à época, de verdade, era bastante bom. Eu não tive respostas de familiares ou amigos que pudessem, naquele momento, colaborar financeiramente ou me ajudar financeiramente. Todas essas questões que mudaram e me selaram vieram através do silêncio. Então, muitas vezes, nós procuramos soluções de nossa vida através de alguém que vai nos direcionar. E nós temos que ter muito discernimento para que a gente perceba e siga princípios. Cara, eu vou te falar uma coisa. O ano de 2009 foi um ano de tantas renúncias na minha vida. Renunciar a escolas, saídas, tudo. Porque era um ano de muita dificuldade. Mas eu tenho uma característica, a minha vida, Marquinhos, é uma vida de renúncia a todo tempo. Irmão, hoje, se eu chegar em casa, em nome de Jesus, vou estar em casa hoje mais tarde. Mas a minha família sabe que a hora que eu chegar em casa, e creia, eu vou estar fazendo ou uma coisa ou outra coisa para jantar com minha família. Ou eu vou trabalhar até muito tarde, ou eu vou estudar até muito tarde, todos os dias. Quem olha a minha vida, Marquinhos, é uma vida de renúncia o tempo inteiro. Só que tem uma coisa que é importante. Quando você tem propósito na sua vida, vai acontecer uma coisa. Você terá um selo de autoridade, mas todo selo de autoridade, ele vem junto com um selo de renúncia. Ninguém que tem autoridade, ela conseguiu ter a autoridade sem que ela tenha renunciado a muitas coisas. Elas vêm juntos. Hoje nós vemos, Marquinhos, em redes sociais, Instagram e tantos outros lugares, pessoas que se colocam de uma forma demonstrando bastante autoridade, bastante conhecimento, são mentores, são coaches, e não tem nenhum problema nisso. O problema é que dentro das pessoas que têm condições de mentorear, dentro das pessoas que têm condições de ser realmente um coach, existem infiltrados ali pessoas uma frase que eu utilizei aqui uma outra vez, imagem meramente ilustrativa, cujo selo de autoridade não foi dado a ela ainda sobre isso, porque não passou pelo deserto. E o deserto é uma escola que ela ensina para a vida. E ela marca perpetuamente todos que passam por um deserto. A gente está falando de 2009, por isso é tão importante, porque a nossa audiência, cada um no seu tempo, cada um na sua realidade, cada um passa por um determinado momento. E o momento do deserto, ele ensina para a vida. Meu irmão Marquinhos, se eu não tivesse passado por esses 3 anos de um luto, 2007, 2008, 2009, um luto financeiro, e com ele vem várias outras questões que marcam tanto, mas elas ensinam para a vida. E nesse ano de 2025, mais uma vez, há uma grande acomodação no mercado, por razões diferentes, e o número, meu irmão, de empresas no segmento automotivo que passam por problemas, eu vou focar aqui intencionalmente em problemas financeiros, é enorme, enorme. Eu reputo que 2025
dado ao grau de endividamento, Marquinho, das empresas em caráter nacional, talvez seja o ano dos últimos 5 anos pós-Covid, o ano mais duro para o mercado de reposição automotivo. Não estou falando de volumes econômicos em moeda faturado, mas estou falando de estruturação patrimonial com combinação de disponibilidade bancária, capacidade de liquidez, de, evidentemente, liquidar operações com seus credores. Houve, quando a Selic caiu para 2%, e essa janela de Selic ficou de agosto de 2020 até julho de 2021. E aquela oportunidade da Selic ficar a 2, e era aquele período de Covid, fez com que muitas empresas recorressem a linhas de crédito impulsionada naturalmente para alavancar a economia, com carências e valores que começaram a ser liquidados durante o curso fundamental de 21, 22, 23, e muitas empresas utilizaram esses recursos de uma forma pouco profissional, utilizando para comprar e para estruturar coisas não necessariamente relacionáveis à empresa. E essas empresas acabaram perdendo caixa, perdendo liquidez. O mercado não impulsionou como deveria impulsionar. O crescimento do mercado é um crescimento, eu vou falar laboratorial, um crescimento que é um crescimento real, mas é um crescimento muito menor do que todos nós gostaríamos. E 2024 foi um ano para o Brasil de uma perda enorme de capacidade de pagamento das empresas no segmento. Linha leve, linha pesada, todos os segmentos. 2025, estamos nele, pode ser o do ano de 2009, Marquinhos, que nós estamos falando para várias empresas. Várias pessoas que vão nos ver, irmão, estão olhando para as contas das suas empresas, para assim, não tem saída. Só que nós três somos homens que visitamos o não ter saída. Não é verdade? E estamos hoje aqui. Pega a Império, uma empresa... Quantos funcionários tem a Império, Marquinhos? 28. 28 funcionários. A Império tem 28 funcionários, é uma empresa com bastante credibilidade, visibilidade, relevância no segmento. E em 2009 tínhamos um selo que parecia um selo de morte sobre as nossas vidas. Rapaz, eu não quero falar sobre isso, não é a ideia. Mas, realisticamente, no meu caso específico, como eu falei, foram 3 anos. 3 anos. E eu creio que há um selo de autoridade quando há uma ressurreição. E eu vou te falar, nós somos pessoas que viemos de uma morte empresarial e ressuscitamos de onde nós estávamos. Havia sobre a nossa casa, sobre a nossa família, algo que parecido com, sabe, um selo de morte. Um selo de morte empresarial, teu negócio acabou a empresa, acabou teus propósitos como empresário, talvez como futuros executivos, vou trabalhar, serei um colaborador em alguma empresa, e não há nenhum problema nisso, muito ao contrário, mas nós tínhamos selos naquele momento que visitavam a nossa casa todas as noites, para que nós não fôssemos as pessoas que somos hoje. Meu irmão Marquinhos, fale-me de uma coisa, o que você poderia dizer para a nossa audiência de alguém que, neste dia, passa pelo 2009 de todos nós, o que você falaria para essa pessoa que pensa em desistir de fato? Ali fora pouco, antes de você responder, ali fora pouco eu sou diabético, né? Tem um selo aqui, ó, no meu braço. Eu demorei para usar isso aqui. Acho que dá para ver. Dá para ver, não é, Farley? Ah, acho que dá. Isso é um sensor que fica no meu braço direto. Né? Eu sou diabético há 25 anos. Não, eu vou fazer 26 anos agora. Sou diabético. Eu tomo insulina há 26 anos. 26 anos que eu tomo insulina. Isso aqui é um sensor para ver como é que está a minha glicemia. Eu aprendo muito com essa patologia. E a vida ensina muito mais do que você pode aprender academicamente. Eu jamais seria a pessoa que eu me tornei, que eu aprendi a ser, não fossem determinadas limitações na minha vida. E essas limitações aprendem, porque elas te direcionam para o que dá vida, não para o que dá morte. E para que eu me mantenha bem, me mantenha saudável, e quem lida comigo, quem convive comigo, irmão, eu trabalho muitas horas
mas todos os dias. E nós aprendemos com pequenas coisas. E isso me ensina o tempo inteiro. Do quanto que... Por que me ensina? Porque como não tenho o controle glicêmico, porque eu sou insulino dependente, então eu tenho que condicionar a minha vida sobre alguns pilares. Como eu estou. E eu vejo a empresa que é como uma empresa, como sensores colocados nas nossas empresas. As nossas empresas, sabe, Marquinhos? Elas oscilam o tempo inteiro. Ora ela está bem, ora ela está mal, ora vende muito, ora vende pouco, ora o vendedor não vendeu, ora o cliente não comprou, ora aquele produto deixou de vender, ora o produto desencaixou. E esse mapeamento ao tempo inteiro da pessoa jurídica, eu tenho da minha pessoa física. E eu entendo que, à medida em que isso me revela como estou glicemicamente, eu vejo como uma empresa glicemicamente ela está. E eu preciso, para que essa pessoa jurídica, que são as nossas empresas, sejam impulsionadas, se mantenham saudáveis, eu preciso fazer algumas combinações de fatos, como eu faço na minha vida. Ora com alimentação, ora com injeção de insulina, ora com atividade física. E esses três pilares trazem vida a todo tempo. Beleza? E aí entram as questões. Ó, tá falando do Freire, não tá? o Marcelo entrou de casaco, todo bonito aqui, não foi? Tirou. Vem cá, Farley. Vem cá pra nossa audiência. Até parece que gente, não conhece olha o Farley Marco, aqui, né? ó. O Farley. Cadê o casaco? Olha, Marcelo, levanta, Marcelo. Põe esse casaco, levanta. Levanta pra audiência te ver. Olha, gente, dá um close nele. Bem feito. Até parece que ele conhece o Marco, né? É clima polar. Entrou aqui de casaco e tirou, não foi, Farley? Entramos no iglu. Mas deu pra perceber que nós temos um modelo aqui, né, Marquinhos? Desculpa, não mostrar o físico. Então vamos lá, gente, vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, cara. É uma coisa que é bem importante, porque eu tô falando sobre essa minha glicemia, sobre esse problema glicêmico, porque isso nunca tocou o meu espírito, só tocou a minha carne. Eu nunca me entristeci, eu nunca chorei, eu nunca me lamentei por ter uma patologia, porque essa patologia só me ensinou e coisas que eu poderia ajustar. E às vezes quando você tem alguma coisa sobre a sua empresa, então quem é que gostaria, por exemplo, neste dia, de como eu recebia 26 anos atrás, naturalmente, há 26 anos atrás, de receber um selo em que eu precisaria tomar insulina todos os dias, algumas vezes por dia. Então, se você tem algum incômodo de tomar uma injeção na sua vida uma vez por ano, imagina no meu caso, que tem que tomar várias picadas, várias ao longo de um dia. Então, quando isso chegou à minha casa, a minha esposa Flávia e a minha mãe receberam isso com muito peso. E eu nunca senti esse peso sobre mim. Porque aquilo que parece que te machuca é o que te salva. Aquilo que parece que é para te ferir é o que te mantém vivo. Aquilo que parece que é o que dói é o que proporciona a nova vida. Entende? Então, e tem empresas e pessoas, Marquinhos, que precisam nesse momento de algo que, sobre uma sentença estranha que está dando errado, precisa de algo que parece que dói, mas proporciona a vida. O que você falaria, irmão, diante do que você viveu na sua casa, nos piores dias, para quem está vivendo hoje os seus piores dias na sua casa? Na casa. Diante de uma situação financeira negativa na empresa. O que você falaria para essa pessoa? Então, referente a essa parte quando você passa por esse momento complicado, né, financeiramente, e você vê a empresa, tipo, ruir, né, o teu ganha-pão, né, onde vai vir a receita para botar o alimento em casa e tal. Quando você tem essa ideia de que tudo está desmoronando, justamente na casa, né, você vai tentar segurar sua base, com muita conversa, com muita união, tentar criar um clima, né, onde você consiga superar essa dificuldade que é o momento que tá acontecendo, que quando acontece, você acha que acabou tudo, você não tem mais o que fazer, você tenta sempre resolver da forma mais rápida, assim, para você tirar aquilo da situação. E às vezes, muitas das vezes, não é a melhor forma.
né? Às vezes você vai dar um passo que vai te salvar naquele primeiro momento, mas que não vai prosperar para o futuro. Então, assim, dentro de casa, eu acho que é muita conversa, muita fé, sabe? Muita. Não é a palavra correta, mas as pessoas têm que estarem bem unidas, né? A família é bem unida, com um pensamento só, em prol de um pensamento só, né? Com muita fé, muita religião, muito tudo. Ao menos você precisa de estar muito junto, né? Como você fala de renúncias, quem está junto com você dentro de casa precisa entender dessa renúncia. Você vai passar por esse momento. Então, assim, eu já tinha família, o Marcelo também tinha. Então, assim, graças a Deus, continuamos casados. Mesma mulher, fizemos família, temos filhos. Então, assim, conseguimos, né, de uma certa forma, conduzir da melhor forma possível. Porque não é um momento fácil para se passar. Principalmente para quem não está dentro do que tá acontecendo da empresa. Então, assim, você chegar de uma hora para outra e, ó, você tá ficando ruim, e fica ruim, então, assim, para quem tá de fora, é uma situação bem complicada. Então, assim, a casa serve muito para isso, para unir, para mostrar que você tem como, é dali que você vai tirar força para justamente trilhar um futuro melhor para todo mundo, né? Você vê, Marquinhos, obrigado, querido. Você vê. E hoje, Marcelo, você vê a Império, a empresa que é, o respeito que a Império tem no mercado, o carinho, o reconhecimento. Os fornecedores, os que não fornecem para a Império, gostariam de fornecer para a Império. A Império hoje é uma empresa credibilizada, autorizada, reconhecida, e esse homem é o homem do dinheiro, ele que cuida do dinheiro. Saiu da sua mão e foi para a mão dele. Vamos falar como do dinheiro hoje. Marcelo, e como é que você, olhando para trás e entendendo, eu sempre procurei dar muito valor, sabe, meu irmão, a pessoas que me entregam valor. Olha só o que eu estou falando. Eu sempre procurei dar muito valor às pessoas que me entregam valor. E eu acho que os valores da vida, num aspecto empresarial, eu poderia citar aqui 4 grandes pilares de pessoas que te geram valor. Pilar número 1, tempo. Pessoas que cedem o seu tempo a você. Atenção, segundo pilar. Porque tempo é diferente de atenção. Então, diante de uma pessoa que ela cede o seu tempo, que ela cede, inclusive, a sua atenção, que ela te cede, inclusive, fidelidade, e ela te trata com respeito. Irmão, nós encontramos pessoas que nós temos que dar valor a esse tipo de pessoa que nos dão esses 4 valores. Tempo, atenção, fidelidade e respeito. Veja que isso nada tem a ver com dinheiro. Eu tive a boa sorte de que em 2009 eu tive, sim, dentro de casa, quem me deu tempo, quem me deu atenção, quem foi fiel e quem teve respeito comigo. Você está falando sobre isso. Eu falei, como é que foi na sua casa? Porque, meu irmão, não tem uma batalha, que a gente vença lá fora, que a gente não tenha vencido antes de casa. E o caminho inverso é verdadeiro. Não tem uma batalha que nós perdemos lá fora que antes já não foi perdida dentro de casa. Entende? São coisas completamente diferentes. Então, pessoas que, como nós em 2009, a batalha de fora nas empresas foram perdidas, eu sabia que se dentro de casa as coisas estivessem em ordem, como podia estar em ordem das circunstâncias, com pilares como tempo, atenção, fidelidade e respeito, a batalha que aparentemente eu perdi lá fora, eu ia conquistá-la. Eu não estou dizendo que eu conquistei. Eu estou falando que o caminho que está sendo construído, para quem nos acompanha nas redes sociais, esse cara venceu. Nós continuamos vencendo todos os dias. E lutando todos os dias. Falando da Império, que olhando para o tempo, parece que é uma empresa que conquistou tanta coisa, que venceu tanta coisa, que é uma empresa tão vitoriosa. E como você é o homem do dinheiro hoje, meu irmão,
E eu preciso tratá-lo melhor, porque ele que autoriza os Pix para 2D, não é, Marquinhos? É, Então eu devo dar uma atenção melhorada a ele, você me permite? com certeza. Ai, Jesus, perdoa aí, gente, mas é isso aí. Essa é a nossa forma natural de lidar com as coisas. Mas você entenda o seguinte, o que você diria, Marcelo, hoje, experimentando esses dois lados? Porque em 2009 você era uma pessoa que talvez não fosse convidada para os almoços. Entende? Talvez em 2009, talvez algumas pessoas que eram pessoas que os tratavam, os reconheciam como pessoas relevantes, importantes naquele momento. Em 2009, quando as luzes se apagaram, os convites deixaram de ser feitos. E hoje, como você é o homem que tem o dedinho lá que autoriza os Pix da empresa, você é uma pessoa que tem uma bela empresa na mão, reconhecimento do mercado e tem um dedo que autoriza os Pix. Como que você lida hoje? O que você falaria? O que a vida te ensinou de verdade para que você reconheça na sua vida pessoas que, em alguns momentos, são pessoas que podem ser, entendo o que eu vou falar, aproveitadores momentâneos de um pseudo-sucesso que pessoas como vocês podem ter. Porque na minha vida, irmão, eu tive vários exemplos de pessoas que me convidavam quando as luzes estavam acesas na minha vida empresarialmente. Eu era uma pessoa bem relevante, convidada para almoço, para trocar ideia. E quando as luzes se apagaram na minha vida, eu me tornei um esquecido. Hoje as luzes se acenderam sobre a sua vida. Como que você distingue, como é que você se relaciona com as pessoas que se colocam na sua vida, que para você saiba escolher quais pessoas colocar na sua mesa e que você possa confiar. O que você faz? Então, Marcos, até pegando um caminho antes que vocês falaram sobre a casa, né? A fortaleza que é a casa. A gente fez do ano de 2009. A minha esposa lá em casa também foi o meu alicerce ali, ela sempre comigo, né, me dando força, dizendo, olha, vai dar tudo certo, vamos nessa, né? É um recomeço, como eu sempre falo, é um recomeço, mas hoje ela tá comigo desde sempre, né? E é uma pessoa que me deu muita força, minha rocha ali, sempre segurando a barra junto comigo. E em 2009 começamos a empresa, vimos que teria que ser diferente, e aí eu vim para a parte financeira e ele foi para a parte comercial. Foi essa troca que nós fizemos. Só que quando você recomeça, você acha que várias portas vão se abrir. Mas não é bem assim, né? Nosso mercado, às vezes você acha, você tem aquela convicção que as portas vão se abrir porque você já conhece as pessoas, você já tem até um certo tipo de intimidade. Mas no nosso mercado não é bem assim, né? Às vezes as portas vão se fechando. Então a empresa começou em 2009, a gente foi trabalhando, foi tendo esse reconhecimento do mercado, fomos crescendo. Então, como você falou, várias empresas no início não abriam as portas para a gente, não davam muita visão. E hoje não, hoje é o contrário, hoje eles vão até nós, entendeu? Eles nos procuram para poder vender, para poder fazer negócios. Então, assim, isso é até bom para a gente, porque você vê que nessa caminhada a gente fez as coisas certas. Estamos no caminho certo, seguindo os nossos princípios, né? E estamos no segmento e estamos no caminho certo. Então, tipo assim, eu acho que hoje o nosso trabalho, o que a gente vem fazendo, abriu várias portas. É verdade. Claramente, Marquinhos, isso acontece com vocês. A Império é essa belíssima empresa, né? Essa belíssima empresa. E diga-me uma coisa. Falando ali da época do pai de vocês trabalharam quanto tempo com o pai de vocês? Eu trabalhei com meu pai uns 4 anos. E você, Eu Marcelo? trabalho bastante. Eu comecei com meu pai em 96. Eu trabalhei uns 8 anos. Uns 8 anos. Uns 8 anos. E vocês trabalham juntos. Vocês dois, há quantos anos? Desde 2000. Desde 2000. Desde 2000. São indo para 26 anos. 26 anos que vocês trabalham juntos, em uma grande caminhada desse tempo como sócios,
Em algum momento vocês pensaram em caminhar sozinhos, carreira solo? Não. Nunca. É algo muito raro de verdade, viu? Eu trabalhei com meus irmãos durante. Eu fiquei na Guatil. Vocês chegaram a conhecer a Guatil, né? Sim. Conheci. Eu fiquei na Guatil 16 anos. Mas eu trabalhei com os meus irmãos ali uns 14 desses 16 anos. E meus irmãos depois montaram uma sociedade, na Master 100. É uma revenda Michelin, meu irmão Tonho tá lá. Meu irmão querido Tonho tá lá. Entrou meu pai na época, entrou meus irmãos na época, enfim, entrou todo mundo. E só eu não entrei. Rapaz, eu não entrei por principal. O principal motivo era o seguinte, meu irmão, na minha casa, eu trabalhei com meu pai muitos anos também. Trabalhei com meu pai 14 anos, 15 anos com meu pai. E meu pai tinha um hábito, meu pai era muito trabalhador, um homem, como nós chamamos, de outro tempo. Meu pai é aquele homem que ele dá a palavra dele varia mais do que contratos assinados de muita gente hoje. Não vale a palavra do meu pai. Meu pai é aquele homem de palavra. E meu pai era muito trabalhador, sempre foi muito trabalhador. E sempre nos ensinou a ser muito trabalhador. Qual era o problema? O problema é que eu ainda não era casado à época, morava com os meus pais, e os almoços de domingo e as reuniões de segunda ou terceira na empresa era tudo misturado. Os assuntos de trabalho eram na mesa de domingo, normal. Minha mãe fazia lá aquelas comidas de domingo, né? Comida de mãe de domingo. Minha mãe faz a comidinha até hoje para mim, comida de domingo. Eu amo a comida da minha mãe. E o assunto na mesa era o assunto, irmão, e aquilo ali para mim era muito difícil, porque era domingo. E meu pai não ria nem de palhaço, Marquinhos. Meu pai não ria nem de palhaço, meu pai não ria. Olha pro Farley, entrava na sala dele, não vou falar, meu pai na época fumava muito. Rapaz, meu pai parou de fumar com a piteira do Ratinho, acredita? Piteira, né? Vai botando nicotina, vai ficando preto. Eu fazia, na época, fazia uma pós na FGV na época. Ó, uma turma específica, turma de 96. E eu chegava bem tarde em casa, eram 3 dias por semana, segunda, terça e quinta após. E eu estava em Botafogo e morava em Itaipu, Niterói. Longe, né, cara? Então eu chegava em casa, pós terminava acho que 9h45, chegava em casa 10 e muito. Meu pai estava na sala com minha mãe, limpando a piteira, ele parou de fumar com a piteira. Mas quando ele fumava, ele ficava sentava meio assim, barrigão, né? Sentava assim, e dava óculos assim, ó. Ele ficava com um cigarro assim na mão. É outra época, né? Ficava o cigarro assim na mão. Ele não ia nem de palhaço. Aí só que eu não vou falar o que ele falava. Pô, o P, você não entendeu o que eu vou falar. Pô, eu não vou falar. Alguém entrava, chamava-se Haroldo, meu pai. Aí as pessoas entravam na sala dele e falavam assim, senhor Haroldo, posso entrar na sala do senhor? Porque ele deixava a porta sempre aberta, ele não deixava a porta fechada. Ele ficava com o cigarro assim e falou assim, já entrou, pô. Pô, você não é o que eu pô? Já entrou, pô. Ele era assim, sabe? E o meu pai tinha esse jeito no domingo em casa, irmão. Do nada. Sabe aquele franguinho com quiabo? Legal, chegando. Aquela comida bem fresquinha. Almoço de domingo. Esse meu filho comendo mais requentado. Meu pai, do nada, na mesa do almoço. Assim, você já fez as compras dessa semana? Ó, tá faltando Bosch, hein? Tá faltando Bosch. Era bobina 087, lembra? Bobina 067. Tu lembra dessa época? Porra, cara, um almoço de domingo, irmão. E ele falava tudo normal, cara, normal. E quando começou a obra lá no Auto Center, que compraram terreno, meu irmão, era o assunto direto. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar nessa não vai dar pra... E eu não fiquei com os meus irmãos. Então, meus irmãos montaram uma sociedade, foram sócios durante um bom tempo. E eu sempre tive um bom relacionamento com meus irmãos. Hoje, o meu irmão mora no Rio, mas o meu irmão Tony mora em Niterói. Eu também estou sempre com meu irmão. Meu irmão é muito querido, muito chegado. Querido, né, Farley? Eu Tony é uma pessoa maravilhosa. Vocês conheceram o meu irmão Tony, não? Vocês conhecem o meu irmão Haroldinho, que é a Jeep, né? Mas o meu irmão Antônio, cara, que é o Tonho, né? Ele é extraordinário. Eu tenho uma irmã também que trabalha com meu irmão. Então, trabalhava todo mundo junto, irmão. Mas vou te falar, de verdade, depois que aconteceu o que aconteceu comigo depois de 2009, a minha caminhada eu entendi que era sozinho.
E eu recebi vários convites ao longo da minha vida para ser sócio em negócios. E só teve um período em que eu saí do meu propósito. Um período. Que foi na janela de tempo, Farley, de 23 para 24. Onde eu entrei em sociedades, que eram boas sociedades, mas não era para mim. Não era aquilo que... Sabe o selo de autoridade? Lembra que eu falei que eu estava recebendo selos de autoridade em 2009? Mas eu estava recebendo selos de autoridade na área fiscal e gestão específica de negócios. Eu não estava recebendo selos de autoridades em outras áreas. E eu me descuidei com isso. Me descuidei. Pra você ter ideia, em 2012, o Orni, que é um amigo querido, ele comprou a antiga Razek, hoje atual Rio Lube. E até contei isso aqui no podcast com o Orni, não foi, Farley? Eu não sei se vocês sabem disso. Quando o Orni foi avaliar a Razek, na verdade ele me chamou para avaliar, eu acompanhei todo o processo de aquisição, valor de aquisição, enfim, todos os detalhes para sanear a empresa, um planejamento mais profissional possível, não só para a aquisição, mas para o saneamento e planejamento de expansão da empresa. E de uma forma generosa do Orni, ele me cedeu 5% das cotas da antiga Razek. Vocês sabiam disso? Me cedeu 5% das cotas no contrato social, irmão. E falou o seguinte para mim, Marquinhos, a 2D já tinha uns 2 anos, se algo der errado na 2D, estou dando esse 5 porque se algo der errado na 2D, você tem um lugar para você trabalhar. Passaram os anos, quando foi mais ou menos 2016, eu estava na linha amarela indo para casa, liguei para o Oni, um dia de noite. Falei, Oni, quero conversar com você. O que foi? Cara, o assunto já era Rio Lube. Em 2015 ou 2016 já era Rio Lube. Já tinha saído do nome Razek e tornou-se Rio Lube. No atual Rio Lube. Quero conversar com você, irmão. Tem uma coisa que não tá certa, não. Falei, o que foi? Falei, cara, eu caminho sobre uma palavra. O que mudou a minha vida foi uma palavra, como você sabe, que a minha esposa me deu num culto no dia de domingo em 2007. Você falou que seu filho era muito novinho quando deu ruim lá com as operações bancárias. Quando as operações quebraram na minha vida, a minha filha mais velha tinha 3 anos, 2 anos e muito, e a minha filha mais nova tinha menos de 1 ano. Então eu me converti naquele momento, eu já contei essa história, não vou me alongar muito, mas quando eu me converti em 2007, foi num determinado culto numa igreja bem pequenininha. Aí, aquelas coisas que acontecem, o pastor pediu para ir à frente, quem quer ter uma vida nova, aquelas coisas que acontecem eventualmente. A minha esposa foi, quando ela voltou, ela que me revelou que se eu fosse para a área fiscal, eu seria um homem muito próspero. Só que naquele momento eu não sabia nada da área fiscal. Bom, enfim, já contei essa história numa outra ocasião, vou dar uma encurtada nela. Então essa foi a palavra e a direção e o propósito que eu sigo na minha vida. Quem me conhece de perto sabe o que eu sei e o que eu não sei na área fiscal. E tá tudo bem. Eu não quero saber mais do que ninguém. O meu único elemento que eu me referencio para eu caminhar é apenas o que eu sei e reconhecer o quanto me falta. E não fico me comparando do que eu sei mais ou sei menos que ninguém. Não cabe a mim fazer esse julgamento. Cabe às pessoas que lidam comigo para ter uma dinâmica do que eu sei ou do que eu não sei na área fiscal. E essa foi a palavra sobre a minha vida, porque as outras áreas, naquela época, em 2007, lembra do tal currículo que eu escrevi em 2009? Que era bonito pra caramba? Então, as últimas 2 pós-graduações que eu fiz na minha vida foi nesse intervalo, entre 7 e 2009, onde escrevi o currículo. Mas quando eu quebrei, eu já tinha um montão de currículo bom, tá? De pós-graduações boas, em economia, em finanças. Então eu quebrei cheio de pseudos autorizações para prosperar, irmão. As formações que eu tinha eram pseudos selos para você prosperar. Porque não tem nenhum diploma lá na minha empresa. Porque os diplomas que me impulsionaram para cima foram os mesmos que não me impediram de quebrar. Então, da mesma forma que eu sei que aquilo é importante, eu sei que o que determina é o teu posicionamento, a tua postura, o teu caráter, a forma como você vê as coisas. Não é diploma de ninguém. E quando aconteceu esse fato na minha vida, a palavra que veio sobre a minha vida é que eu seria um homem muito próspero na área fiscal. E quando eu liguei para o Orni de noite, em 2006, mais 2016,
2015, 2016. E liguei para o Orni e falei, Orni, olha só. Eu sei que você me deu esse 5% na condição de a 2D não deu certo. A 2D deu certo. A palavra que Deus deu à minha esposa, eu conheci um homem muito próspero na área fiscal. Esses 5% das cotas que você me deu, e hoje vale uma fortuna esse dinheiro. Olha o tamanho que é. É toda a Operação Ipiranga, irmão, no estado do Rio de Janeiro, do Orni. Todo. Então, quanto vale a Operação Ipiranga no estado do Rio de Janeiro? Vale alguns belos milhões. E eu fui a pessoa que, com um contrato no meu nome, não de boca no meu nome, liguei para ele. Essa não foi a palavra de Deus na minha vida. Eu prosperaria na área fiscal. Olha que coisa. Passou a janela de tempo, Farley, quando foi em 2023, 2024, eu montei mais sociedades em outros negócios, que não era na área fiscal. Não era isso. Irmão, quando você sai do seu propósito, quando você sai do seu propósito, as portas, as coisas poderão não fluir como você gostaria. Não é por um problema societário negativo, não é por problema com as pessoas, muito ao contrário, várias pessoas, Farley, muito certas, mas não esse o desenho e o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, quando eu falo das renúncias que foram feitas, da autoridade que acompanha, rapaz, algumas pessoas não sabem, mas a 2D, Farley, até hoje, você tem ideia, Farley, quantas defesas eu cheguei a fazer? Você tem ideia de quantas defesas eu cheguei a fazer? Tem ideia. Eu vou falar. Defesa é o seguinte, quando uma empresa ela é autuada pela Fazenda Estadual e ou Federal, as empresas têm o direito do chamado contraditório ampla defesa. E o que é o contraditório ampla defesa? É você fazer argumentos específicos para você reduzir o auto de infração ou você anular o auto de infração, rasgá-lo. Olha, eu estava contando esses dias, Farley, eu deveria dar mais publicidade a isso. Passei de 900 defesas que eu fiz ao longo, desde 2011, começamos em 2010 no 2D, 2011 eu comecei a fazer defesa. Em 14 anos, porque isso é uma coisa personalística, contrato a 2D, mas é a minha vida, é o meu CPF que vai ali na defesa. Sou eu que faço as defesas orais, mais de 900 defesas. E eu vou te falar, talvez no Rio de Janeiro não tenha, que eu saiba, Farley, uma empresa ou uma pessoa que conseguiu anular mais autos de infração do que eu. E eu não falo isso nas redes sociais, gente. Então o que é um auto de infração? É você ter uma sentença de morte na tua empresa. Por que é uma sentença de morte? Porque esse é um auto de infração de 10 milhões, de 15, o Farley tá ali. Tem auto de infrações que eu estou brigando até hoje, que eu não posso falar naturalmente das empresas, que eu não dou publicidade a isso, porque eu não dou publicidade a isso. Não dou. Mas são autos de infrações, irmão, de mais de 100 milhões. Auto de infração de 50 milhões, de 30 milhões, de 20. O que é um auto de infração numa empresa para que uma operação seja feita, por exemplo, de 20 milhões de uma empresa? Aquilo acaba com uma empresa. Aquilo destrói uma empresa. Então, 2009, sabe o tal 2009? Ele não vai chegando, é como uma bomba nuclear sobre uma empresa. Assim, ela elimina uma empresa. E eu lido com isso rotineiramente na minha vida profissional. E eu não consigo dizer, Farley, quantas empresas, através de uma palavra, em 2007, na minha vida, com os minhas filhas no meu colo, sem saber nada da área fiscal, que a minha esposa falou assim, você será um homem muito próspero na área fiscal. E há várias pessoas na nossa audiência, homens e mulheres, empresários, que estão nos vendo, estão acompanhando você, ó, isso foi na minha empresa. Ele fez isso na minha empresa. Talvez, Farley, muitas pessoas estão nos vendo e falam, cara, é verdade, isso aconteceu na minha empresa. E onde foi que vocês viram eu dar publicidade a uma dessas coisas, de pegar assim, ó, olha como é que eu sou bom. Isso é como se fosse um auto de infração publicado, diário oficial anulado, de milhões. Fala assim, quem fez isso? Foi eu. Olha como é que eu sou bom. Olha como é que eu sou bom. Olha como é que eu sei. Porque eu não me envolvo de forma ilícita com ninguém. Eu não flerto com o ilícito. Eu não conheço ninguém, eu não tenho arranjo com ninguém. O que está previsto na legislação, eu uso o que a legislação prevê para anular isso. E essa é a palavra que eu recebi na minha vida. Que eu teria autoridade nessa área. E quem lida comigo, quem me acompanha nos tribunais de julgamentos, tem ideia do que eu sei e do que eu não sei. E a minha vida foi plantada para esses momentos maus, não foi para os momentos bons. Olha nas minhas redes sociais, eu tomando champanhe, e eu gosto de champanhe. Olha nas redes sociais, eu tomando vinho, e eu gosto de vinho. Nada disso está lá. Porque quando você tem um propósito, uma vida de renúncia, por que eu estudo tanto? Porque eu não sei que tipo de dificuldade eu vou encontrar.
Eu só sei que uma palavra que foi dada há anos atrás na minha vida, alguém precisará de mim quando tudo der errado. E acabou. Quem me acompanha nos tribunais sabe, eu não vou, você sabe disso, eu não levo, irmão, um papel para ler. Não é porque eu sou bom nada disso não, porque quando você tem autoridade, selo, autoridade sobre a sua vida, você não precisa fingir quem você é. Quando você abrir a boca, as pessoas vão ver quem você é. Porque num tribunal, um conselho que você vai para um julgamento, que tem, e são vários juízes administrativos, é o conselho de contribuintes, tem lá 8 pessoas. Eu fui agora para um determinado conselho, uma outra instância, que eram de 12, era um conselho com 12, era uma questão específica, pontual. Mas quando o conselho é na primeira instância chamado voluntário, sou eu contra 8. Quando é chamado no pleno, sou eu contra 32 julgadores. São 4 câmaras, cada câmara tem 8 julgadores, e quando você vai para o chamado recurso pleno, significa dizer que você tem uma coisa chamada termo de admissibilidade. O que significa isso? Que eu perdi uma determinada instância, mas parte dos conselheiros concordam com a minha tese, e se eu conseguir voto suficiente, eu vou para uma outra instância. Também, se eu tiver uma decisão de uma Câmara diferente de uma decisão muito similar ao que eu tomei, ou seja, em um processo eu anulei o auto, no outro eu perdi. O termo de admissibilidade é o seguinte, me mostra um acórdão do qual você tem uma decisão diferente daqui, isso é o termo de admissibilidade. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Quando você tem uma vida em que as luzes se apagam, as luzes são literalmente escurecidas sobre a vida empresarial de determinadas empresas, eu vejo, Farley, o cuidado que a gente tem com uma coisa chamada acolhimento. Porque você imagina como que eu recebo esses empresários, essas empresárias, que chegam a mim com autos de infração de muitos milhões, como é que foram as noites que antecederam essa pessoa me encontrar. E predominantemente não são clientes da 2D. E eu tenho uma janela de tempo curto para fazer a defesa, impetração da defesa. É como se as empresas são como filhos para a gente, né? Então é como se nós, como pais, tivéssemos uma sentença de morte sobre um filho e que você vai levar alguém que pode salvar a vida de um filho. E você vê como que é importante o silêncio. Porque tudo isso que eu faço é no silêncio. Não é nas redes sociais. Aí você vê, Farley, o quanto tem de pseudo... O Farley tá mostrando ali, ó, ele mostra o cronômetro ali, ele é 1:07. Ele tá falando, para. Na verdade, ele tem uns 15 minutos, né, Farley? Tem 1 minuto e 7. Mas você vê, Farley, quanta gente tem nas redes sociais, imagem meramente ilustrativa. Sou mentor, sou coach, sou não sei o quê. Eu falei, beleza, irmão, senta comigo. Vocês são homens que já sentaram na mesa comigo várias vezes. E tivemos conversas muito profundas e determinantes para as nossas vidas. Aonde que isso está nas redes sociais, irmão? Onde estão essas conversas nas redes sociais? Homens como nós, experimentados, vividos, que se arrebentaram, que se levantaram. Onde estão esses troféus? Onde estão lá os certificados? A gente tem que ser coerente com as coisas. Onde estão as imagens da minha família, para onde eu vou, o que eu faço? Eu duvido que alguém que me acompanha nas redes sociais diga qual é o tipo de carro que eu tenho. Duvido. Não tem uma imagem minha na frente do meu carro, atrás do meu carro. Não tem. Sabe por quê, irmão? Porque eu lembro de 2009. Porque quando eu vi em 2009 as imagens de tudo dando certo para muita gente, aquilo só me jogava para baixo. Nunca me jogou para cima. Porque só dá certo para ele, não dá certo para gente. Então a gente tem que princípios e coerências. Se nós temos um selo de autoridade para que a gente faça a vida prosperar das pessoas, não tem a ver com aquilo que nós vamos demonstrar, aquilo que nós iremos fazer para a vida das pessoas. Porque, Marquinhos, falar uma coisa. Você tem 900 processos, mais de 900 processos, é porque tem muita gente, mas tem muita gente que chegou em casa um dia com uma publicação no Diário Oficial dizendo que uma pessoa, um anônimo, e esse anônimo sou eu, porque os filhos deles não me conhecem, são pessoas que eu não conheço. Então eu serei perpetuamente um anônimo. Talvez o meu nome, para as vidas que fiz mais importância e mais relevância, não é o Marco Flores,
É que eu contratei uma pessoa, eu contratei uma empresa que anulou o auto de infração. E por mais louco que pareça, talvez as pessoas, as empresas que eu fui mais relevante até hoje, são pessoas que jamais saberão do meu nome. Sabe por quê? Porque quando o empresário recebe um auto de infração de milhões que acaba com a empresa, ele não compartilha isso com ninguém da empresa. Não compartilha. Ele não tem nem coragem. Ele não tem nem força. Ele não tem nem discernimento. Ele não deve realmente compartilhar. O que você faria se recebesse um auto de infração? Imagina uma empresa que fatura 3 milhões por mês. É um bom faturamento. 4 milhões por mês é um bom faturamento. Mas se você recebesse um auto de infração de 12 milhões, 15 milhões, que a proporcionalidade tem esse potencial de envergadura. De que forma você chegaria até alguém que vai te defender? Com que espírito você chega àquela pessoa que vai te defender? Sobre um auto de infração que você passar, literalmente acaba com todos os teus negócios, teus sonhos, teus projetos, tua vida familiar, o que você acumulou da sua empresa. Irmão, então você fala do acolhimento, é uma grande diferença. Porque os homens e mulheres que nós recebemos nessas condições, elas chegam a mim quebrados, inteiramente destruídos, inteiramente vulnerabilizados, porque surgiu um fato não com um potencial, surgiu uma situação real, efetiva, que deve pagar esses 12 milhões. E mais, os elementos que aparentam esse auto de infração de 10 milhões de 12 são fatos que parecem ser compatíveis com o que a empresa fez de forma intencional ou não intencional. E ninguém nunca me viu estourando uma champanhe sobre um auto de infração que eu anulei. Ninguém nunca me viu na rede social. Olha como é que eu sou bom. Olha como é que eu sou fera. Olha como é que eu sou bom. Mas saiba do seguinte. Quem tem uma autoridade levantada por Deus é diferente. Porque essa autoridade não tem a ver... Isso vale para mim e vale para vocês. Porque 2009 foi um ano de selos de autoridade. Então, da mesma forma que eu vou em determinados tribunais e resolvo isso, de forma técnica, pericial, adequada, sem me envolver com ninguém, de forma objetiva, eu estou sendo coerente com a palavra que minha esposa me deu em um culto, em uma igreja, um culto de domingo, por volta de umas 7h30 da noite, daquele tal domingo, eu quebrado, sem perspectiva, e olha onde o silêncio nos trouxe. Então, sobre as nossas vidas, as nossas 3 vidas de 2009, sem que nós soubéssemos, nós começamos a trabalhar que ano? 2014, 15? É, por aí. Acho que 2015. 2015. E por isso que eu, Marquinhos, você me perdoa. Além dele ser a pessoa que aperta o Pix, ele tem o registro preciso, você tá vendo? Aperta o play. Aperta o play. Desde 2015 nós nos relacionamos, então veja que, sem que a gente soubesse, 2009 está sendo costurado de uma forma para que nós fôssemos forjados na escassez. Eu acredito abundantemente na escassez. Eu acredito no poder do pouco. Eu acredito que a escassez, o pouco, o deserto, as limitações, elas só promovem. Quando você está lá, dói. Você sai de lá fortalecido. Não é verdade? E muitas coisas nesse mundo de escassez, eu aprendi muitas coisas nesse princípio da escassez. E na escassez é verdade que muitas coisas fecharam as portas, muitas portas foram fechadas, muitas pessoas viraram as costas, tudo isso acontece. E eu aprendi uma coisa que foi difícil, a liberar o perdão. Porque o perdão, ele te libera para o futuro. O perdão não te faz esquecer do passado. Mas o perdão, ele é um caminho aberto para que o futuro para que no futuro a graça reina sobre a dor. O perdão não te faz esquecer do passado, mas ela abre um caminho para que no futuro a graça reine sobre a dor. Inclusive, fala, isso é bíblico. O livro de Mateus fala isso. Acho que é 6, 14, 15. Fala um texto muito similar ao que eu falei aqui.
E é verdade, irmão. Porque no momento em que nós estamos de verdade caminhando sobre um elemento de perdas, aí quem olha na rede social, beleza, a Duda, minha filha mais velha, tá lá. Mas enfim, vamos falar, tá, mas não sei se sabe onde elas estão. Estão fazendo intercâmbio que não é aqui. Ah, é barata a vida? Não é barata a vida. Não é barata a vida. Aí quem é do meu círculo pessoal, beleza, vai ter uma leitura que eu sou, parecer um homem próspero, um homem que a vida deu certo. Mas só parece, porque tu foi plantado lá nesse período de escassez. Irmão, nós três jamais seríamos quem nós somos se na nossa casa não tivesse o que nós passamos. Porque nós três estamos com as mesmas mulheres. Você está casado com a mesma mulher, no bom, no ruim. Você está casado com a mesma mulher, no bom, no ruim. Eu estou casado com a mesma. Vou fazer 26 anos casado com o Flávio esse ano. Mais 5 anos, 4 anos e muito, de noivado e casamento. Nós faremos esse ano 31 anos juntos. Agora, quer saber uma coisa? Quem me conhece sabe, eu nunca traí minha mulher. Nunca. E eu nunca traí minha mulher. Bobo ou não, irmão, princípios. Tenha princípios. Estabeleça princípios. Tá errado quem trai? Cada um tem a vida que acha melhor. Não cabe a mim fazer julgamento sobre a vida de ninguém. Eu escolhi um tipo de vida. E um tipo de vida e uma honra vai te acompanhar, irmão. Porque se você tem um relacionamento que você trai quem está dentro da sua casa, quem está dentro da sua mesa, com quem você compartilha os seus sonhos, com quem esteve contigo nos piores dias e não te abandonou, quem mais você pode trair? Aí falo mais uma vez, estamos juntos há 11 anos. Não, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Meu querido Marcelo, você como do dinheiro, vou dar mais atenção a você agora. Eu gostaria que você mostrasse para a nossa audiência os contratos que nós assinamos até agora. Ele riu. Ele não cuidou do dinheiro, ele riu. Você deve ter... Fala aí dos contratos que nós temos assinados. Nenhum, né? Não tem contrato assinado? Não temos nenhum. Gente, é de boca? É de boca. Que coisa Então, louca. como você falou, né? A boca, né? Vale mais do que qualquer contrato. É de boca, não acredito. Totalmente. Totalmente, mas nós aprendemos que tem que fazer assinatura digital, né, Farley? Irmão, na minha academia lá, todo mês tem que assinar um negócio digitalmente lá, senão eu não entro. É uma novela. Mas nós trabalhamos há 10 anos e não tem um contrato. Nenhum contrato. Ah, mentira. Gente, Farley. é o Farley. O meu contrato é o Farley. Ele ali, ó. Ele que é o contrato. Gente, isso parece que é estranho. Mas só parece que é estranho. Só parece que é estranho. Porque o nosso relacionamento, ele é em profundidade, ele é em maturidade. Eu falo isso e tem várias outras pessoas que eu confio da forma como eu confio em vocês. Que as nossas palavras, aquilo que nós alinhamos, está mais acertado do que contratos registrados em muitos cartórios. Porque como você tem princípios e você tem valores, é óbvio. Eu posso fazer isso no Brasil, gente? Não. Se eu começar hoje, eu tenho que ter contrato. Mas na época que nós começamos, foram alguns anos atrás, e o nosso comportamento mesmo, eu sempre falo sobre isso. Mas é verdade. O que faz, o que eu sou, o que me leva a ser convidado para determinadas mesas, é o meu conhecimento técnico ou acadêmico sobre um determinado assunto. E está tudo certo. O que me faz permanecer na mesa é o meu comportamento. Então, conhecimento faz você ser convidado. Conhecimento. Comportamento faz você permanecer. E o que nós vemos hoje, uma vida tão vazia de propósitos, de princípios, uma vida com tantas fragilidades e tantas coisas tão rasas ao tempo inteiro, elas precisam se mostrar ser quem não são, ter uma autoridade que não tem, ter uma experiência que o tempo ainda não trouxe a exposição necessária, e há uma exposição necessária que é a exposição do tempo. O tempo não por mais jovens ou por mais velhos, porque tem velhos que nunca amadurecem e tem jovens que são maduros desde sempre. Então não estou falando que é o tempo, estou falando do amadurecimento de escolhas. Então quando eu escolhi não trair a minha esposa, eu estava criando um princípio na minha casa. Estou fazendo um princípio para as minhas filhas, um princípio para as minhas coisas. Já falei isso várias vezes.
Farley, quantas pessoas na 2D sabem a senha do meu telefone pessoal? Todas. Eu sou capaz de deixar meu telefone com qualquer pessoa da empresa. Até eu inteiro. sei, pô. Até você sabe a senha do meu telefone. 1972. Cara de pau. Gente, olha só, você pega meu telefone, ele acabou de falar a senha. Até ele sabe a senha, é essa mesmo, cara. Troca, hein? Porra, joga aí a senha do meu celular. Gente, o meu celular, vocês sabem. Meu celular fica com qualquer pessoa da minha empresa. É o meu telefone do meu dia a dia, o meu WhatsApp, minhas coisas pessoais ficam ali, gente. Ficam ali. Tem gente que tem dificuldade para pegar o telefone, para passar para namorada que tá morando há 2 meses. Eu deixo o meu telefone com todo mundo durante anos. O meu telefone nem entrava na mensagem, ficava com o Farley. Não era Farley. Até hoje. Meu telefone fica com ele o dia inteiro. Porque quando você está sobre princípios, uma autoridade vai te acompanhar, porque quem anda sobre princípios renunciou muita coisa. Eu renunciei nesses 31 anos que eu estou com a Flávia. Eu procurei renunciar a olhares, que eu poderia olhar, sim. Se passa uma pessoa bonita do meu lado, eu poderia olhar, poderia comentar. Mas quando você tem uma vida de renúncia, uma autoridade vai te acompanhar. Porque o princípio da fidelidade não tem a ver com uma relação só de casal. Tem a ver com uma relação empresarial, uma relação como nós temos, uma relação de confiança. Porque, lembra que eu falei? Cara, encontrou pessoas que entregaram valor à sua vida, que é atenção, lembra? Tempo, atenção, fidelidade e respeito. Cara, eu estou sendo coerente com os pilares que levantaram a minha vida. Tem nada a ver com dinheiro. Aonde está o dinheiro? 4 pilares que levantaram a sua vida. Cadê? Onde está o dinheiro? Onde está as linhas de crédito? Não. Eu tenho gente que me deu tempo. Um ativo que dinheiro nenhum compra. Tempo. Eu tive alguém que me deu atenção. Que isso é bem diferente. Eu tive uma pessoa que foi fiel naquele tempo. Eu tive uma pessoa que me respeitou naquele tempo. 4 pilares. E nada tem a ver com dinheiro. Mudou a nossa vida. Aí você fala, nem tudo são flores. Assim, é verdade. Não. Não são. Não são. Não é o arraste para cima. Né, Marquinhos? A maior parte do tempo não são flores. Essa é a grande realidade, né? Farley, como é que tá o nosso tempo aí, Farley? Hora de terminar. Meu querido Marquinhos, gostaria que eu vou fazer aqui umas considerações finais, passa a palavra para cada um de vocês. Mas quero dizer que fiquei muito honrado, muito feliz com vocês dois aqui comigo. A história de vocês é uma história muito linda, de muita aliança como irmãos, como cúmplices de vida. Deus os levantou para que vocês fossem cúmplices nessa vida. Cúmplices. Vocês são cúmplices, vocês são aliados nessa vida. E isso é um presente. Porque não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com prosperidade de empresa, porque vocês se mantiveram aliados antes, durante e depois de toda a tempestade. E é a coisa mais prática que há no meio de uma tempestade, é cada um procurar pelo menos um bote para se salvar. E vocês fizeram isso juntos, ainda que nem bote tivessem. Vocês tiveram a possibilidade de serem salvos juntos ou serem afogados juntos. É mais ou menos como uma pessoa que está se afogando no mar, em que ela tem a oportunidade de se salvar, ou de um tentar ajudar o outro no meio da escassez de energias, no meio daquele mar revolto, e os dois poderiam ali morrer afogados. E vocês fizeram a opção de se abraçar quando nem boia tinham. Não é verdade? É muita verdade. É verdade? Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E isso é uma opção, isso é uma decisão, isso é uma renúncia. E eu falei sobre renúncia, porque vocês renunciaram soluções para vocês seguirem um propósito na vida de vocês. Eu acho que a menor coisa que vocês têm, de verdade, do que eu conheço é a Império. Talvez essa é a menor coisa. O que eu vejo é uma aliança de irmãos rara na vida. Rara. De valor e de preço incomprável. Então, para mim, é uma honra tê-los aqui. Muito mais do que Império. Mas ter 2 irmãos que se abraçaram no meio do caos, no meio da tempestade, e souberam que, ainda que as expectativas não fossem favoráveis, mas que alguma coisa no último minuto fosse acontecer. E desse último minuto, vocês foram resgatados desse lugar. Aqui estão vocês com a bela Império Diesel sendo tocada por vocês. Glória a Deus por isso. Irmão, faça suas considerações finais aí, Marquinhos. Marquinhos, obrigado aí pela oportunidade de participar do
podcast, né? Bate-papo aqui bem legal. E falando tudo que a gente resumiu um pouquinho tudo que a gente falou, né? Então, assim, a gente tem a situação do. Nós somos irmãos e passamos por todos os problemas, né? E sempre encaramos juntos, né? Isso vem desde sempre, desde casa, né? Desde quando a gente estava lá com nossos pais. Essa união, vamos dizer assim. Essa ideia de, tipo assim, se ajudar, né? Tipo assim, de um ajudar o outro da melhor forma possível. E dentro desse percalço todo, tivemos uma família muito próxima, né? Nossos pais, nosso pai foi muito próximo de tudo que aconteceu. Infelizmente a gente perdeu nosso pai faz 10 anos esse ano. Ele foi o cara que era o nosso ídolo, assim, era o cara maior que a gente enxergava, né? O cara que incentivava a gente. Então quando perdeu foi uma dor muito forte, né? Fica a saudade hoje em dia, né? Tem a nossa mãe, que também é uma fortaleza pra gente. Independente de qualquer coisa, nós temos aquele reduto que é a nossa mãe, que tá sempre nos unindo, né? E dentro desse caminho todo, cara, tivemos outras pessoas também nisso. Casamos. Então, assim, tem meus sogros também, que são muito próximos e ajudaram muito também nesse processo todo. Ajudam até hoje, né? Também são pessoas especiais. E graças a Deus tem nossos filhos, né? Tem lá meus 3 pimpolhos lá em casa lá. E que hoje são tudo na minha vida, né? O trabalho é consequência de tudo. Tudo que a gente é hoje é consequência de tudo que a gente fez lá atrás. E o que eu falo muito pra ele, né? A gente conversa muito. A gente até fez, que você falou da situação de casa, a gente até fez alguns palavras dentro de casa, a gente não conversa não. Para justamente não ter esse desgaste. Então, assim, a gente, tudo que a gente passou, a gente fala assim, passou. Você fala, ficam-se os selos, ficam-se o que você aprendeu na dificuldade, mas passou. Você tem que olhar sempre para frente, certo? Você tem que se preocupar com todos os erros que você teve, não tentar fazer, não buscar sempre o acerto, mas que ele já passou. Vamos trabalhar para frente, vamos olhar para frente. Todo problema que nós temos, a gente tenta resolver dessa forma. Ó, tem um problema, vamos sentar nele? Não, vamos parar, vamos resolver, vamos encarar, mas vai passar. É isso aí. Né? Obrigado, viu, Marquinhos? Obrigado Muito você, obrigado, Pedro. mas sim, a palavra final é Do Pix. É do Pix, né? Tem que dar uma atenção especial a ele. Ele é homem do Pix. Marcelo, faça as suas considerações finais. Muito obrigado por você ter aceito o convite também. Faça as considerações finais, meu irmão. Obrigado a você, Marquinhos, pelo convite, né? Participar aí do podcast. Nem tudo são flores, e realmente, né? Na vida, nem tudo são flores. Agradecer a minha esposa, né? Fabiola, minha filha, meus alicerces. Hoje em dia, a casa, o nosso lar, é o nosso alicerces. Tipo, a minha família também, agradecer minha mãe também, que faz parte também dessa fortaleza, né? Sempre, como o Marcos falou, sempre nos unindo. Ela sempre, agora a gente sempre faz um encontro com ela, porque depois da perda do nosso pai, ela ficou sozinha, então a gente sempre tá junto para poder ficar mais unido, né? Só uma colocação, a gente tem uma irmã, somos 3. Não Nós sabia. somos 3. Não. Tem Uma irmã mais uma. velha. Eu tenho Mais uma irmã velha. mais velha também, a Jane. Somos Nossa, 4 é a irmãos lá em Márcia. casa. É a Márcia, é mais velha, a Márcia, depois eu e depois o Marcos. E agradecer, cara. Eu sei que a nossa jornada tem rochas, né? E a gente estamos conseguindo, né? Passar por todas essas tribulações. Vamos realmente conseguir, porque a gente tem muita prosperidade, a gente tem muita força, a gente tem Deus também que está junto com a gente. E é isso, cara. É acreditar em tudo que é nosso propósito, nosso pensamento de hoje em dia. Agradecer a todos que estão conosco, né, nessa caminhada. Lá na empresa tem, como o Marcos falou, são 28 que estão ali todo dia, né, na nossa batalha diária. Agradecer a todos eles também, porque sem eles também a gente não chega, né, e não vamos chegar sem a força deles também. Na verdade, sem eles nós não somos nada, né? Sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. Farley ali, ó. De fato. Farley, esse é o... Eles são os grandes responsáveis por São. tudo que acontece. É isso, é agradecer ao Senhor lá em cima para que nos dê saúde, força, ilumine o nosso caminho, para que a gente continue nessa caminhada aí
trilhando sucesso, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado por vocês terem vindo. Marquinhos, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Meu irmão Marcelo, muito obrigado Obrigado a você, tá? obrigado pelo convite. E essa é a diferença de passar por tantas coisas, tanta dificuldade de forma leve. E há uma grande diferença entre passar de forma leve e passar de forma vazia. Nós temos que ser homens experimentados a levar a vida com leveza, mas longe de sermos pessoas vazias. Há uma grande diferença Sim. entre ser leve e ser vazio. E gente, chegamos aqui a mais um final de um podcast Nem Tudo São Flores. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.